Alunos da mediação tecnológica, olha nós em mais uma aula. Muito bom esse retorno, né, das nossas aulas aí. Mas o que é que eu queria falar para vocês? Vocês já ouviram uma música do Chico Buarque? Ele diz: apesar de você, amanhã há de ser novo dia. Já? Ou, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Já ouviram falar, ouvir essa música? Ou leram a poesia dessa música? Pois é, o que tem em comum essas músicas aí que eu acabei de falar para vocês? Elas reportam um período do Brasil onde a repressão era ordem, era institucionalizada. Justamente, adivinha de quem nós vamos falar na aula de hoje? Na tela para vocês, porque hoje a aula de número 39, professor Beto, o que a aula de número 39 vai tratar? Eu e a professora Zilmar iremos trabalhar com vocês a ditadura civil-militar no Brasil, que durou 21 anos, de 1964 a 1985. O golpe de 64, a ruptura democrática, o autoritarismo, atos institucionais e centralização do poder, o milagre econômico e o aprofundamento das desigualdades, a crise do regime e o resgate político. Mas, agora, vem cá comigo. Você sabe o que é um golpe? Você sabe o que é um golpe de Estado? No Brasil, nós tivemos vários tipos de golpe, desde lá do Império. Do Império, a gente já começa com o Império ali, o Dom Pedro I, a proclamação da República, se você olhar a proclamação, a independência do Brasil, lá com Dom Pedro I, você já percebe que a independência do Brasil foi um golpe dado de Dom Pedro em Portugal, já começa com um golpe. Depois nós tivemos o filho dele dando o golpe da maioridade. Dom Pedro II se tornando maior de idade aos 14 anos. Depois nós vamos ter em 1889, nós vamos ter um novo golpe, agora um golpe militar chamado Proclamação da República. Depois nós temos na aula passada que nós estudamos, a Era Vargas, nós vimos que Getúlio Vargas, em 1930, deu um golpe também. Deu dois golpes, um em 1930 e outro em 1937. Deu dois golpes, Getúlio Vargas. E aí nós vamos olhar o ano de 1964. Nós vamos ter um novo golpe. Por que é chamada de golpe civil-militar? Porque existia a sociedade civil e os militares se juntaram para dar o golpe. A ruptura democrática. Mas para entender o que é isso, eu vou, durante a aula, explicar para vocês o que caracteriza um golpe. Tá? O que caracteriza um golpe? Porque um golpe não é dado por ninguém de fora, aí é usurpação de poder, mas um golpe é dado internamente por quem já está no poder. Vamos entender melhor isso na tela para vocês. Um golpe de Estado, olha aí, olha essa leitura, preste atenção, alunos. Preste atenção na leitura comigo. Um golpe de Estado é a deposição ilegal e repentina de um governo por pessoas que já pertencem ao próprio aparelho do Estado. Olha, vamos ler de novo? Um golpe de Estado é a deposição, ou seja, eu tiro do poder, eu elimino ele do poder, uma deposição ilegal, repentina, de um governo por pessoas que já pertencem ao próprio aparelho do Estado, como militares, políticos ou membros do judiciário. O objetivo é subverter a ordem constitucional para mudar o comando do país sem seguir os trâmites legais. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Conseguiram compreender o que é um golpe? Olha aqui, o texto trouxe para vocês a deposição. Os militares já estavam no poder, já faziam parte do poder. E eles tentaram derrubar um governo legítimo
Ou seja, eles utilizaram da ilegalidade. Isso quase aconteceu aqui no Brasil recentemente. Inclusive, pessoas, militares e políticos foram condenados, aqui não pelo golpe em si, mas pela tentativa do golpe, porque a nossa Constituição de 88 se precaviu disso aqui. A Constituição de 88 ela colocou que a própria tentativa do golpe era um crime de lesa pátria. Por isso que, recentemente, nós tivemos várias condenações de políticos envolvidos nesse golpe, militares envolvidos nesse golpe, grupos que tentaram até matar o presidente e tudo, fizeram um conchavo para fazer o assassinato do próprio presidente da República para não tomar posse. Então, um golpe é assim. Em 64, isso vai acontecer. Eu quero lembrar vocês que em 54, 10 anos antes, já tinham tentado dar um golpe em Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas vai e mete uma bala no peito, comete suicídio. O suicídio de Getúlio Vargas ele vai espantar essas pessoas que queriam dar o golpe, lá em 54. Mas eles vão se organizar, eles vão se estruturar, vão esperar Juscelino Kubitschek, vão tentar dar o golpe em Juscelino Kubitschek, não consegue, e depois eles vão conseguir dar o golpe de 64 no governo de João Goulart, que nós vamos entender um pouco nessa aula. Na tela para vocês, novamente. Então, o golpe de 64 ele ocorreu em um contexto de forte crise política, econômica e social que o Brasil enfrentava naquele momento. O governo de João Goulart defendia a reforma de base. O João Goulart, ele vem, gente, e olha que o João Goulart era um fazendeiro, tá, lá do Rio Grande do Sul, mas o João Goulart, ele defendia a reforma agrária. Por quê? Porque os Estados Unidos já tinham feito a reforma agrária, tinha dado certo, a Rússia já tinha feito reforma agrária, tinha dado certo, a China tinha feito reforma agrária e tinha dado certo, e ele defendia essa reforma agrária e a maior participação do Estado na economia. Essa proposta assustaram setores conservadores, como empresários e parte da classe média, e principalmente militares e os Estados Unidos. Olha, sempre os Estados Unidos intervindo em questões nacionais, né? Isso assustou, isso assustou. Vem cá, antes de eu falar isso aqui, vem cá comigo aqui. Nós saímos da Segunda Guerra Mundial, o povo passando fome, comendo batata. Tá? Então, a gente sai da Segunda Guerra Mundial ali destroçado. E mesmo depois, a Europa destroçada ali na Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber o quê? Que na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, começou a ter uma Guerra Fria. Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. E essa Guerra Fria vai transformar o mundo em bipolar. A bipolaridade mundial. De um lado era o socialismo, de outro lado era o capitalismo. Então começou essa campanha muito forte sobre o comunismo. Olha, cria-se um medo, como tinha uma propaganda institucionalizada do medo do comunismo. Olha, os comunistas vão comer as criancinhas. Fazia até cartaz e tudo. Então há um grande medo nesse período da Guerra Fria, onde os Estados Unidos começaram a apoiar movimento golpista dentro da América Latina. Já tinham derrubado Cuba ali, já tinham tentado derrubar Cuba, não tinham conseguido. E Cuba tinha feito uma revolução e tinha se tornado socialista. Aí eles, com medo que o Brasil entrasse dentro do caminho de Cuba, e Cuba eles já tinham feito ali o bloqueio econômico de Cuba. Então, os civis e os militares se reuniram, teve aquela marcha pela família, por Deus, pela pátria, aquela marcha pela família, vai ser o auge do golpe em 64. Então, isso é chamado ditadura civil-militar porque houve o envolvimento de tanta sociedade civil quanto de militares. Aí os militares disseram, não, nós só vamos pegar
provisoriamente o poder e vamos entregar para a democracia. Só que esse provisório vai durar 21 anos. Vai de 1964 até 1985. 21 anos. Tem até um documentário que eu aconselho vocês assistirem no YouTube, que é O Dia que Durou 21 Anos. Tá? Assista no YouTube esse documentário, que vocês vão ver a interferência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele lançou uma campanha chamada Brother Sam. Os irmãos do tio Sam, os irmãos dos Estados Unidos. E ele fez toda uma estrutura para apoiar o golpe militar, caso João Goulart resistisse no governo. Mandou porta-aviões e tudo. João Goulart, quando descobre que estava tendo essa movimentação e para que não houvesse uma guerra civil, João Goulart foge do Brasil e vai se refugiar no Uruguai. Por quê? Para evitar uma guerra civil, evitar um derramamento de sangue dentro do Brasil. Então nós temos aqui, primeiro presidente militar, ele, Castelo Branco. Depois, Castelo Branco vai ser substituído por Costa e Silva, que nós já vamos ver cada um deles. Depois, Médici, tem até uma cidadezinha aí, Presidente Médici aí. Um alô para a galera de Presidente Médici aí. Olha, por causa, o nome da cidade de vocês em homenagem a quem é? A parte mais cruel do período militar. A linha dura do período militar. Depois vem Ernesto Geisel. E depois vem João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo tem uma relação direta conosco, porque é João Batista Figueiredo que cria em 1981 o estado de Rondônia. É ele que vai criar o estado de Rondônia. Tá certo? Mas eu vou já falar de cada um deles mais detalhadamente. Na tela aí para vocês. 31 de março. Um dia antes do dia da mentira. Tropas militares se mobilizaram e depuseram João Goulart, ou seja, tiraram do poder João Goulart, que era o presidente. João Goulart havia assumido a presidência após a inesperada renúncia de Jânio Quadros, que era do PTN, em 1961. Ele não resistiu e foi para o exílio. Com isso, houve uma ruptura da democracia, encerrando o período democrático no Brasil. Período esse que tinha começado em 1946, com Eurico Gaspar Dutra, e se encerra em 1964. Esse período democrático. Bem, mas deixa eu falar aqui como é que João Goulart chega ao poder. João Goulart era, antigamente, se você votava para presidente e votava para vice. O presidente da República era Jânio Quadros, do PTN. Jânio Quadros tinha um lema: varre, varre, vassourinha, varre, varre a corrupção. Ele tinha esse lema na campanha dele. Jânio Quadros, ele ganha a eleição, só que ele não vai ficar um ano governando. Dizem que ele tentou dar um truco. Não tem? Você joga o truco aí? Pois é, tentou trucar o pessoal, fez uma carta renúncia. E numa sexta-feira ele disse: não, mas segunda-feira eu vou retirar e dizer que eu voltei no braço do povo. Só que o Congresso Nacional se reuniu e aceitou a carta renúncia de Jânio Quadros. Com isso, quem ia assumir? O vice dele, que era do PTB, João Goulart. João Goulart, que era do PTB, estava em viagem internacional articulando questões políticas para dentro do Brasil e questões econômicas, fazendo acordos econômicos. João Goulart volta para o Brasil, só que assume a presidência do Brasil de forma parlamentarista, depois de forma presidencialista, mas isso foi assunto da aula passada. E aí eles vão depor João Goulart. Vão dizer: não, João Goulart não tem como ficar não. Esse homem deu 100% do salário mínimo. Esse homem quer distribuir terra para o povo. Esse homem quer taxar as empresas internacionais, evitar que elas levem o dinheiro do Brasil.
isso ia de encontro aos interesses norte-americanos. E aí os norte-americanos apoiaram o regime militar dentro da filosofia do combate ao comunismo, coisa que eu falei para vocês na aula passada que Getúlio Vargas já tinha utilizado isso lá em 1937, quando ele inventou o Plano Collor. E agora, novamente, os militares vão utilizar isso para depois João Goulart. Na tela para vocês. Muitos setores da sociedade apoiaram o golpe, acreditando que seria uma solução temporária para a crise. Porém, esse golpe durou 21 anos e restringiu direito do povo de votar, direito do povo a participar de manifestações populares, reprimiu com violência todos os movimentos de oposição. Aí entrou o autoritarismo e a centralização do poder. Agora os militares estavam com o poder todo centralizado em suas mãos. Não existe Congresso Nacional. Não vai existir a Câmara dos Deputados. Os estados eram totalmente controlados pelos militares. Eles estão controlando o Brasil inteiro. Tá? Vão controlar por 21 anos o Brasil inteiro. E o autoritarismo, é por isso que eu comecei a cantar aquela música. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, porque você não tinha direito a falar. Você só tinha direito a calar-se. Cale-se. Cale-se. Mas, no final, Chico cantava que, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia. E aí começa o autoritarismo. Olha aqui, olha a sequência. Eu vou colocar para vocês a sequência dos 5 militares que assumiram e a característica dele. Coloquem na tela aí. Vamos lá. Concentração. Primeiro foi Castelo Branco. O Castelo Branco vai ficar de 1964 a 1967. E o Castelo Branco disse que era provisório. Ele implantou o AI. O que é AI? Significa ato institucional. Nós tínhamos uma legislação, nós tínhamos uma Constituição, que é a Constituição de 1946, a Constituição. E aí ele vai colocar o ato institucional como regra, ou seja, ele governava além da Constituição. AI. Aí teve o AI-1, AI-2, AI-3. O que foi cada um deles? O ato institucional número 1, de 9 de abril de 64, ele permitiu cassar mandatos e suspender os direitos políticos e decretar o estado de sítio. Coisa que recentemente o povo queria que fizesse novamente, né? Em 65, aí, 27 de outubro, ele extinguiu os partidos políticos existentes e instituiu o bipartidarismo. Só existia a Arena e o MDB. O MDB era uma oposição de fachada, né? Porque não deixavam ter oposição. E aí nós temos o ato institucional número 3, que foi em fevereiro de 66, que estabeleceu eleições indiretas para governadores para presidente da República. Era o Congresso que deveria eleger, só que o Congresso era controlado pelas armas dos militares. O governo Castelo Branco teve como objetivo principal restaurar a ordem, combater o comunismo e estabelecer as bases do regime autoritário que duraria os 21 anos. Cara, depois dele veio esse cabra aí. Começou a linha dura da ditadura militar. Porque Castelo Branco ainda era um sorbonista, mas agora começa a linha dura. Aqui foi repressão. Costa e Silva. Costa e Silva. Aqui em Porto Velho tinha até uma rua chamada Costa e Silva, mudaram o nome dela para Imigrantes. Arthur da Costa e Silva, ele assume
E logo em seguida ele já promulga, ele assume em 67, em 68 ele promulga o pior ato institucional. Qual foi o pior ato institucional? O AI-5, Ato Institucional de número 5, que garantiu, que suspendeu garantias constitucionais, intensificou a repressão política. Gente, nesse ato institucional, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que eram presas não podiam entrar nem com habeas corpus. Aquele pedido lá, não podia nem visitar. As pessoas que eram presas eram confinadas. E foi criada a Lei de Segurança Nacional também no governo dele. Essa Lei de Segurança Nacional foi também uma lei cruel. Era uma ampliação do instrumento de repressão. 15 foi promulgada em 67 uma nova Constituição. Essa Constituição substituía a Constituição de 1964. Em 1967 nós tivemos uma Constituição militar. Depois de Costa Silva veio ele, o mais terrível, o mais temido, o período que mais se matou e desapareceu gente no Brasil. Governo Médici, considerado o mais duro e repressivo do período da ditadura militar, conhecido como anos de chumbo. A repressão, a luta armada, cresce a política e a censura é colocada em execução. Aí tem algumas características. Uma das principais características desse governo que foi cruel foi a criação do DOI-CODE. O DOI-CODE, ele trabalhava com investigação e repressão, mas lá as pessoas que eram presas no DOI-CODE era onde chora, o filho chora e a mãe não vê. As torturas que foram feitas nesse período não tiveram igual no Brasil. Prisão, tortura e exílio. Para combater o governo militar a essa repressão, começaram a surgir grupos armados de combate a essa repressão. E aí ele tem um combate muito grande a esses grupos armados. O mais emblemático foi o Grupo Armado do Araguaia. Nesse período, nós temos aqui o início do chamado milagre econômico, que ele vai de 69 a 73. O chamado milagre econômico. Só que o milagre econômico foi um período de crescimento muito grande do Brasil à custa da dívida externa. Eu vou mostrar um gráfico para vocês da dívida externa brasileira. A dívida externa brasileira saiu de 3 bilhões no início do governo militar e foi para 105 bilhões no final do governo militar. Cresceu 32 vezes. Até hoje nós pagamos vestígio dessa dívida externa. E aí nós temos um período da abertura gradual do regime militar. Uma abertura política, as eleições de 64, o MDB conquista 59% dos votos para o Senado e 48% na Câmara dos Deputados. Nós temos o fim do ato institucional do número 5, então o Geisel ele já parte para uma abertura gradual do regime. Vivemos a crise do petróleo, a inflação começou a disparar, gente, no governo militar. Chegou a mais de 3 dígitos. E aí nós temos ele aí, ó, João Batista Figueiredo, que vai ser o último presidente militar. No governo de João Batista, nós vamos perceber uma abertura política contínua do progresso. É ele que assina em 1979 a lei da anistia. As pessoas que estavam exilados em outros países podiam voltar para o Brasil. Só que essa anistia também foi dada aos militares. Redução da censura, crise econômica, movimento da direta já e transição para a democracia. E aí vai ter o fim da ditadura militar e o fim desse período do governo militar. Então esses foram 5
Depois pegue esse material de vocês e leia com bastante cautela cada um desses pontos que foram colocados nesse infográfico aqui. Tá? Leiam cada um deles para vocês entenderem as características de cada um deles. O que tiveram de negativo, o que tiveram também de positivo. João Batista Figueiredo coloca uma coisa positiva, a criação do estado de Rondônia. É no governo João Batista Figueiredo. A pavimentação da BR-364 é no governo João Batista Figueiredo aqui. Então nós tivemos coisas positivas, mas tivemos muita coisa negativa do governo militar. Tá? Foi um período de 21 anos que a história tenta apagar. Período ditatorial, de sofrimento, de tortura e de uma dívida deixada grandiosa, uma dívida externa deixada grandiosa. A inflação que foi entregue foi a inflação galopante. Depois, o governo que vai substituir chegou até 1000% a inflação. Só para vocês terem uma ideia. Na tela aí para vocês. Então aqui nós vamos ver aqui o que foi o milagre econômico. Por que é chamado de milagre econômico? Tá? O que caracterizou esse milagre econômico? Primeiro, entre o final da década de 60 e início da década de 70, o Brasil viveu o chamado milagre econômico, com crescimento acelerado da economia. Aí foi do governo militar, tá? Essa economia começou a acelerar, o crescimento acelerado, tá? Num período de Médici, que eu falava para vocês aqui, num período de Médici, aqui é Garratsu Médici, tá? Aqui teve o milagre econômico. Foi nesse período aqui, só que o milagre econômico ele estava diretamente ligado ao investimento dos Estados Unidos, investimento do exterior. Empréstimo. O Brasil pegando empréstimo. O governo investiu em grandes obras de infraestrutura, como a construção da rodovia transamazônica, hidrelétricas e a expansão industrial. O país se modernizou e atraiu investimentos estrangeiros. Aqui nós temos aqui, até hoje, a Transamazônica, que foi aberta pelo governo militar. O governo militar ele tinha uma filosofia que era integrar para não entregar. Quer dizer que a Amazônia era um vazio demográfico e precisava ser integrado à estrutura nacional. Foi pavimentada a BR-364, foi aberto a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, só que de uma forma muito precária, ela não durou 10 anos, essa BR. Foi aberta a Transamazônica, que nunca foi pavimentada, a sua grande parte, que saía de Lábrea e até o Nordeste brasileiro, a Transamazônica, rasgando a floresta. No meio da Transamazônica, vários indígenas comunidades indígenas foram afetadas e dizimadas. Muito sangue debaixo dessa lama. E eles buscavam também a casterita, que foi descoberta ao longo da Transamazônica, diamante, ouro, tudo isso tinha no meio da Transamazônica. Tentaram até colocar para o Caetano Veloso fazer uma música para a Transamazônica, exaltando a Transamazônica. O Caetano Veloso se recusou e teve que ser exilado do Brasil, foi embora do Brasil, por não apoiar o governo militar. Só que olha aí na tela de vocês, esse milagre econômico, essas obras, elas nos deixaram uma herança. Foi um período de forte crescimento do PIB do Brasil, mas financiado massivamente por empréstimos internacionais. É tipo você comprar um carro emprestando de um agiota, gente. É mais ou menos isso. Eu vou pegar dinheiro com a agiota para comprar um carro. Você vai ter que pagar 100 carros no lugar daquele. E essa estratégia gerou uma explosão da dívida externa. Olha aí, só para vocês terem uma ideia. Em 1964, quando começou o governo militar, a dívida externa era de 3,2 bilhões de dólares. 3,2 bilhões de dólares.
No final do governo militar, essa dívida externa estava mais de 100 bilhões de dólares, aumentando em mais de 30 vezes aí essa dívida externa. Imagina, sai de 3 para 100 a dívida. E tudo isso para financiar esse chamado milagre econômico. Aí tem um gráfico aí, ó. Esse gráfico da dívida externa. Me traz aqui, ó. Vem cá comigo aqui, ó. Perceba aqui esse gráfico da dívida externa. Em 1964, a dívida externa de 3 bilhões. Quando chega na década de 70, ela começa a disparar. Até chegar em 1984 a 102 bilhões de dólares. Então, uma dívida que ela vai passar pelo período militar e ela vai crescer. E era financiamento através de empréstimo que os Estados Unidos, principalmente, dava para o Brasil, porque o Brasil, teoricamente, estava combatendo o comunismo. Dívida é essa que não ficou de graça. Os militares foram embora, saíram do poder, mas ela ficou pegando a economia do Brasil. Na tela para vocês. Crise do regime. Como é que o regime entra em crise? E quando é que vai para a redemocratização? Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresentou vários problemas, como a inflação alta, a inflação galopante e uma recessão muito forte. Enquanto isso, a oposição ganhou terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. Os sindicatos começam a se fortalecer nesse período do final do regime. A inflação via níveis elevados desde antes da ditadura militar brasileira, tá? Gerado principalmente pela expansão monetária e a crise do petróleo. A crise do petróleo vai aumentar a inflação grandiosa. Ao final do regime, nesse período, a média da inflação anual foi de 69,89% ao ano, gente. Chegou um pico em 1985, no final do governo militar, a 235% ao ano. Meu Deus do céu, se hoje a gente fala de uma inflação, a gente já reclama de uma inflação de 5% que está hoje o Brasil, uma inflação, imagine uma inflação de 335% ao ano. Aquelas máquinas de marcar preço e mercadoria não paravam. Era 24 horas. O salário mínimo. Percebam vocês que no período militar também houve uma desvalorização do salário mínimo. Cadê? Chega aqui em 85, aí chegou aqui em 1993, já era o governo de Fernando Henrique Cardoso. Na transição, o salário mínimo estava lá embaixo. E aí ele passa a ser valorizado e volta a crescer aqui. Eu acredito que é o governo Fernando Henrique Cardoso, com Plano Real, depois do governo Lula e Dilma aqui até 2018, tem esse gráfico aqui. Tá aqui, ó. Plano Real foi aqui em 94. No Plano Real o salário mínimo estava lá embaixo. Eu lembro que eu recebia R$68 de salário. Foi quando eu comecei a trabalhar. Minha carteira era assinada, até hoje eu tenho minha carteira assinada. Em 85 foi o fim da ditadura, o salário tinha despencado. Ele volta a crescer, mas depois volta a cair novamente. E aí depois do Plano Real, em 2003, quando começa o governo Lula, o salário mínimo ele volta a crescer. Tá? Que o sonho era chegar a $100, né? $100 o salário mínimo. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltaram a funcionar dentro da normalidade. A Arena, que era o partido do regime militar, ele muda o nome para
PDS. Depois ele muda o nome para PFL. E hoje ele é PL, Partido dos Militares. Outros partidos são criados, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, é criado nesse período. O Partido Democrático Trabalhista, de Leonel Brizola, é criado. E aí nós vamos ver essa pluripartidarismo. Vários partidos passam a ser criados. Até hoje, você cria um partido, você sai PRB, Partido Progressista, que é o PP, PPS, PDT, PT, PTB, PSU. Vários partidos desses já desapareceram. Mudaram de nome ou foram incorporados a outros partidos. Por exemplo, esse daqui, ó, PSL, que é o partido que o presidente Bolsonaro se elegeu pela primeira vez lá, depois ele muda de nome, ele é incorporado a outro partido. Hoje já não existe mais o PSL. Tá? Hoje existe o PL, PSC, PCO, PSB também está em fase de desaparecimento. Vários partidos, PLN, vários partidos desses, eles surgem, depois eles desaparecem. Surge e desaparece. Aqui, tradicionalmente, o próprio PSDB está em fase de também desaparecer. Nós temos aqui o PMDB, que resiste até hoje, que hoje é MDB. Então, isso aqui são partidos pluripartidários. Hoje o Brasil ele tem vários partidos, não é só um único partido. E no período da ditadura militar só tinham 2 partidos, que era a Arena e o MDB. Na tela para vocês. Bora lá que tem aula para a gente concluir. Além disso, a Lei de Anistia de 1979 concedeu de direito ao retorno ao Brasil de políticos, anistia e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Aí, ó. Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, todos esses exilados retornam para o Brasil. E aí, em 1984, começou uma campanha fortíssima chamada Direta Já, tá? Que era uma mudança na lei, na Constituição, que era o movimento Dante Oliveira, que era o nome da emenda constitucional, que era liderado por Dante Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente naquele ano, mas só que ela não foi aprovada, ela perdeu. Então nós tivemos a primeira eleição, ainda após a ditadura militar, uma eleição indireta. Mas quem foi eleito foi Tancredo Neves. Só que esse não assumiu porque ele morreu. Quem vai assumir vai ser José Sarney, no lugar dele. Isso no ano de 1985. Olha aí, ó, a galera da Direta Já. Aqui, opositores se unindo, ó. Fernando Henrique Cardoso, Lula. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Outras figuras políticas aqui de outros partidos se unindo, pedindo Direta Já. Por eleições livres e diretas para presidente, pedindo Direta Já. E daí esse movimento Direta Já se fortaleceu e depois, logo em seguida, nós tivemos a eleição direta. O primeiro presidente da redemocratização a ser eleito pela eleição direta foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello vai ser o primeiro presidente eleito. E o movimento Direta Já mobilizou milhões de brasileiros em 1985. O regime chegou ao fim, iniciando o processo de redemocratização do país. Mesmo após o fim da ditadura, muitos debates sobre memória, justiça, direitos humanos continuam presentes até hoje desse período. Meus queridos, e aqui chegamos ao final de mais uma aula. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês, porque eu preciso fazer a revisão dessa aula e nós fazemos atividade, tá ok? Até daqui a pouco.